Vocês não estavam me ouvindo, agora estão. Me diz aí como você tá, para você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal, Roda a Vinheta Produção. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira tem vídeo novo nesse canal e aqui você vai encontrar vlogs, né, porque aqui eu tô criando minhas memórias, você vai encontrar uma palavra para você, porque eu quero te falar, né, aquilo que Jesus está falando comigo, eu quero falar com você também. E você também vai encontrar indicação de livros, né? Toda quarta às 8 horas. Tem uma playlist, né, que eu vou deixar aqui, que acho que não é aqui, acho que é aqui, ó. Aqui, vou deixar aqui, uma playlist de indicação de livros, né, umas resenhas de livros que eu tenho feito e tal, e sempre peço indicação de livros para vocês. Então, se você tem livro para me indicar, você me fala aqui. E hoje eu quero indicar para vocês o livro DNA e Propósito, né, do pastor Paulo Borges, né? O pastor Paulo Borges, o Saulo chegou, ficou me tumultuando. O pastor Paulo Borges, ele é o pastor do Ministério Sal da Terra, em Goiânia. Se você não conhece o pastor Paulo Borges, você está perdendo, porque ele é um pastor sensacional, assim, a forma como ele fala é uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, ele é extremamente inteligente. Então, ele faz com que a gente venha pensar fora da caixa, ele vai nos inquietando, né, a ponto de nós entendermos o nosso propósito, para que nós estamos aqui. E ele é muito inteligente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui, né, em Timóteo, numa programação que teve. E assim, eu fiquei inspirada pela pessoa dele, né, pela simplicidade, por quem ele se revela, né, da forma como ele se move, aquilo que ele crê, assim, de verdade, foi inspirador, né? A vida dele é inspiradora. Então, se você não conhece, né, procura ele no Instagram, procura ele nas redes sociais, para você conhecer um pouco mais o pastor Paulo Borges. E ele escreveu esse livro, DNA e Propósito, e quando eu fui lá eu adquiri. E aqui fala, é um livro, né, baseado, com base em Efésios capítulo 4. Né? Efésios capítulo 4 fala um pouco da igreja, né, do esforço da igreja em estar unidos, fala dos 5 ministérios, né, os 5 serviços, e ele vem falando sobre isso. Então ele começa falando sobre o nosso DNA, sobre a nossa natureza, sobre quem somos, sobre o esforço que nós temos pela unidade. Olha, eu assim, se deixasse, eu rabiscava o livro inteiro, porque é um livro muito bom. Mas antes de eu falar do livro, eu quero falar que ele é um livro curto, pequeno, né? Ele tem 220 páginas, é um livro médio, né? Mas a linguagem é muito fácil, né? Ele não usa palavras difíceis, então você consegue ler fácil, né? De uma forma fluida. A leitura flui, mas ele é muito inteligente. Então, assim, algumas vezes eu tive que voltar, ler de novo. Algumas vezes eu tive que meditar um pouco mais na leitura e confesso que eu quero reler o livro para entender um pouco mais, para ruminar mais as palavras dele, porque a minha mente, né, a minha inteligência não consegue acompanhar a inteligência dele. Então eu preciso ler de novo, tá? Mas esse livro, ele fala um pouco sobre o nosso DNA. Ele fala um pouco sobre a nossa natureza, que nós somos corpo de Cristo, né? Essa é a nossa natureza. Nós precisamos nos esforçar, então, pela unidade, que quando a gente pensa numa harmonia, achar que tudo é igual, né? Isso é, na verdade, uma imaturidade. Que a maturidade é nós entendermos a junção dos diferentes, é nós entendermos o nosso papel no corpo de Cristo. E ele vem falando sobre isso, né? Sobre o nosso DNA, nossa natureza em Cristo, e que entendendo a nossa identidade, nós conseguimos mensurar, né, qual é o nosso destino, porque se nós sabemos a origem, né, se nós temos ali a nossa identidade, a origem em Deus, nós sabemos também o nosso propósito. E ele começa a falar sobre propósito, sobre o nosso propósito como igreja, de ser sal da terra, o nosso propósito em ser relevante, em manifestar Cristo, em revelar a natureza de Cristo, né? Então, o livro fala muito sobre isso. E é muito interessante porque dentro de tudo isso que ele vai trabalhar, né, em DNA e propósito, em origem, destino, de nós cumprirmos o nosso propósito, ele vem falando um pouco sobre os 5 serviços, né, os 5 ministérios, que é o ministério apostólico, o profético, evangelistas, mestres e pastores. Então ele vai falar,
né, o que é cada um deles, qual a função no corpo de cada um deles e qual a função, né, nessa terra de cada um deles, né, desses serviços que eu e você, né, como parte do corpo de Cristo, né, como a nossa origem, nós fomos vocacionados a algo, né, nós temos ali um propósito e vamos revelar esses propósitos através dessas vocações. Então, é muito legal, é muito bom. Eu confesso que eu preciso ler de novo, porque, como eu falei, né, ele nos inquieta, ele faz com que a gente pense fora da caixa, com que a gente viva uma atmosfera diferente de igreja, né? E ele vem contando também como surgiu o Ministério Sal da Terra, como foi crescendo de forma orgânica, né, de forma natural, né, o Ministério Sal da Terra, e que hoje, né, eles vivem numa estrutura de igreja. Uma assembleia, né? Vamos dizer assim, uma estrutura de igreja não é uma assembleia, né? Deixa eu colocar aqui. Ele fala aqui, mas eu não sei se eu vou achar agora, né? Aqui ele fala de como eles são, né? Como eles vivem na igreja. Eu não vou achar agora. Aqui. Achei. E aí, nesse livro, né, ele fala sobre as estruturas da igreja, como cresceu a igreja dele. E ele fala, né, no livro, que o nosso governo, né, da Igreja Ministério Sal da Terra é desenvolvido sobre a forma de conselhos, lembrando que a base funcional do nosso ministério é o relacionamento. E ele vem falando como funciona a igreja dele, baseado. A igreja dele que eu tô falando, gente, mas eles nem chamam de igreja, né? Eles falam que são congregações, já que a igreja é do Senhor, né? A igreja do Senhor é uma única igreja, então nós somos congregações, né, dessa igreja. Mas a igreja que ele frequenta, né, que ele tá lá, que ele pastoreia, que é a igreja do Ministério Sal da Terra, eles trabalham nesse conselho, né? A base deles é o relacionamento. E eu fiquei muito curiosa, né, em sentar um dia numa mesa, né, de estar num culto participando com eles, de entender, né, aquilo que eles fazem. E eu achei esse livro muito legal, né, para nós termos uma identificação da nossa vocação, né, porque aqui ele fala sobre isso, de nós lembrarmos a nossa natureza, entendermos o nosso propósito como sal da terra e luz do mundo, né, nós fomos criados, né, para dar glória ao Senhor e testificamos através da nossa vocação quem Ele é, né, o reino. E eu achei legal também para você que está às vezes começando uma igreja, né, assim, você que está plantando uma igreja, se Deus, né, te chamou a isso, talvez esse livro possa te inspirar e te ajudar nessa plantação, né, te ajudar nesse momento que você está vivendo, de você olhar como foi o desenvolvimento deles e talvez se inspirar, né, e buscar também viver nessa forma de igreja, que é uma forma relacional, que o mais importante é o outro, né, e não si mesmo, e não a instituição em si, né, mas o corpo de Cristo. E é muito interessante, né? Fica aqui a indicação, se você está vivendo alguma dessas questões, né? Mas eu preciso reler, aprender mais com o pastor Paulo Borges. Mas fica a minha indicação que é um livro muito bom, né? Traz muita coisa boa pra gente. Eu amei demais. Quero ler mais livros dele, inclusive outras indicações, né, que ele faz, né? Que foi ele quem indicou aquele livro Chega de Regras, né? Do Larry Crabb, e eu amei, né? Então quero ler também mais indicações dele, tá bom? E acho que é isso, né? Se você gostou, comenta aqui. Se você quer saber mais, comenta aqui também. Me segue no Instagram, que tem uma novidade surgindo por aí que não posso contar agora, porque eu tô igual aquelas blogueiras que ficam fazendo suspense. Mas que quando chegar vocês vão gostar demais, então me segue lá. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus e até mais.